Sabe aquele dia que parece comum, mas que no fundo carrega uma tempestade silenciosa prestes a desabar? Pois é. A nossa história começa num desses dias, no coração pulsante de São Paulo. Um lugar onde milhares de sonhos e batalhas se cruzam a cada segundo, na maioria das vezes, de forma anônima. E no meio dessa multidão estava ele, discreto, quase invisível. Um homem alto de andar firme, usando um boné simples, óculos escuros, uma bermuda cargo e uma camiseta básica. Ninguém, absolutamente ninguém, poderia imaginar que por baixo daquele disfarce de mais um na multidão estava um dos maiores ícones do esporte mundial, Cristiano Ronaldo. Ele não estava ali por turismo, não estava ali para um evento de marketing ou para encontrar alguma celebridade. A missão dele era muito mais simples e, ao mesmo tempo, infinitamente mais nobre. Dias antes, ele tinha visitado um projeto social numa comunidade carente da Zona Leste. Uma visita sem câmeras, sem alarde, daquelas que ele faz por conta própria, porque acredita que a fama só tem valor quando serve para iluminar a vida de quem precisa. Lá, ele conheceu um menino, o pequeno Davi, de uns 9 anos. Um garoto com um sorriso que desarmava qualquer um, mas com um olhar que carregava o peso de uma vida que já lhe tinha negado muita coisa. Davi era um fã de futebol, e o seu maior sonho era ter um par de tênis de marca. Não por vaidade, mas porque na escola ele era o único que ainda usava um calçado velho, remendado, que mal protegia seus pés. Cristiano, tocado pela história, prometeu a si mesmo que realizaria aquele pequeno grande sonho, e por isso ele estava ali, na 25 de março. Ele queria sentir o pulso da cidade, queria comprar o presente como um cidadão comum, sem os privilégios que seu nome lhe trazia. Ele queria que aquele presente tivesse o suor do esforço, da busca, e não apenas o carimbo de um cartão de crédito ilimitado. Ele entrou numa daquelas lojas enormes, de vários andares, que vendem de tudo um pouco. O ar era uma mistura de cheiro de plástico novo com o burburinho de dezenas de clientes e vendedores gritando promoções. Ele caminhou calmamente até a seção de calçados infantis. Seus olhos passaram pelas prateleiras até encontrarem o par de tênis perfeito. Era um modelo de basquete, colorido, vibrante, do tipo que faz o olho de qualquer criança brilhar. Estava na vitrine, no alto, como um troféu. Ele olhou ao redor procurando um vendedor. Foi quando seus olhos cruzaram com os de Carlos. Carlos era um vendedor de uns 30 e poucos anos, com um ar cansado e um olhar cínico. Para ele, todo dia era a mesma batalha. Aturar gente folgada, gente que só olhava e não comprava, gente que pechinchava por centavos. Ele desenvolveu uma espécie de radar torto, julgava o cliente pela roupa, pelo jeito de falar, pelo relógio no pulso. E quando viu aquele homem alto, de boné e bermuda, parado ali com cara de quem estava só, dando uma olhadinha, seu preconceito apitou mais alto que qualquer alarme. Cristiano se aproximou, com um sorriso discreto. "Boa tarde, amigo. Pode me ajudar? Eu queria ver aquele tênis ali na vitrine." A voz dele, com aquele sotaque português inconfundível, soou educada, mas Carlos nem sequer lhe deu a atenção devida. Ele estava arrumando uma pilha de caixas e agiu como se não tivesse ouvido. Cristiano esperou pacientemente. A loja estava cheia. Ele entendia a correria, mas a indiferença de Carlos era quase palpável. Era um silêncio que gritava desprezo. Um cliente ao lado, um senhor mais velho, percebeu a situação e cutucou Carlos. "Rapaz, o moço ali tá te chamando." Carlos se virou, lentamente, com uma expressão de puro fastio. Ele varreu Cristiano dos pés à cabeça, com um olhar que parecia calcular o valor de cada peça de roupa. E o seu julgamento foi rápido e cruel. Ele viu um tiozão, um turista perdido, talvez um desempregado procurando algo barato. E com base nessa análise superficial, ele decidiu como seria o seu atendimento. Ele não respondeu. Apenas continuou a arrumar suas caixas, como se Cristiano fosse uma peça da mobília, invisível. A humilhação estava apenas começando, de forma silenciosa, na recusa de um simples boa tarde. E o pior ainda estava por vir, porque o veneno de Carlos estava prestes a ser destilado em palavras, na frente de todos. A paciência de Cristiano era algo que ele aprendeu a cultivar nos gramados. Esperar o momento certo para o chute, para o passe, para a arrancada. Mas ali, naquela loja, a espera era diferente, não era estratégica, era humilhante.
Ele respirou fundo e tentou mais uma vez, com a mesma calma. Com licença, eu realmente gostaria de ver aquele tênis. É para um presente. Foi aí que Carlos finalmente parou o que estava fazendo. Ele se encostou no balcão, cruzou os braços e, com um sorriso de deboche no canto da boca, soltou a primeira farpa. Olha, amigão, a gente tá na correria aqui. Se for só para olhar, tem a vitrine aí. Fica à vontade. A frase foi dita em tom normal, mas o subtexto era claro. Não me faça perder meu tempo. Algumas pessoas ao redor perceberam o clima tenso. Uma jovem que estava por perto começou a mexer no celular, fingindo estar digitando, mas a câmera estava ligada, gravando discretamente. Ela sentiu que algo estava errado, que aquela cena poderia escalar. Cristiano, no entanto, ignorou a grosseria. Seus pensamentos estavam no sorriso que Davi daria ao receber o presente. Eu não quero só olhar, eu quero comprar. Pode me dizer o preço, por favor? A pergunta, em vez de fazer Carlos mudar de postura, apenas o instigou a ser ainda mais cruel. Ele olhou para o tênis na vitrine, depois para Cristiano e soltou uma gargalhada curta e venenosa. O preço? Ih, parceiro, esse aqui é lançamento. Custa mais do que o seu salário do mês inteiro, tiozão. A palavra tiozão foi dita com um desprezo que ecoou no pequeno espaço entre eles. Agora, mais pessoas estavam olhando. Os cochichos começaram. A jovem com o celular deu um zoom no rosto de Carlos, capturando a expressão de arrogância. Cristiano sentiu o impacto. Não era pela ofensa em si. Ele já tinha ouvido coisas piores de torcidas organizadas em estádios lotados. O que doía era a gratuidade. A maldade por trás daquele julgamento baseado em nada. Mesmo assim, ele manteve a compostura. Olhou bem nos olhos do vendedor e disse, com a voz firme, mas sem raiva: Você não sabe qual é o meu salário, e isso não importa. Eu só quero saber o preço do produto que você está vendendo. É o seu trabalho, não é? Aquilo foi como jogar gasolina no fogo. Carlos se sentiu desafiado. Como aquele Zé Ninguém ousava questioná-lo? Ele se aprumou e, em voz alta, para que todos na sessão pudessem ouvir, disparou: Meu trabalho é vender para quem pode pagar. Aqui não é brechó não, meu amigo. Se o dinheiro tá curto, tem umas lojinhas mais para baixo que vendem umas réplicas baratinhas. Talvez seja mais o seu nível. A humilhação agora era pública. As risadas, antes discretas, se tornaram audíveis. Cristiano sentiu o rosto esquentar. Ele olhou para o lado e, através do vidro da loja, viu uma cena que partiu seu coração. O pequeno Davi, o menino do projeto, estava do lado de fora. A coordenadora do projeto social tinha combinado de encontrá-lo ali perto, e o menino, ansioso, chegou mais cedo e estava espiando pela vitrine, com os olhinhos brilhando para o tênis, sem saber que o seu herói estava lá dentro, sendo publicamente humilhado por causa daquele mesmo objeto de desejo. Ver Davi ali, com aquela esperança pura no rosto, deu a Cristiano uma nova força. Não era mais sobre ele. Era sobre não destruir o sonho daquela criança. Ele se virou para Carlos, e a sua voz saiu quase como um sussurro, carregado de uma emoção contida. Esse tênis é para aquele menino ali fora. Ele é um garoto especial. Por favor, apenas me venda o tênis. Mas Carlos estava cego pelo próprio preconceito. Ele olhou para fora, viu Davi, um menino negro, de roupa simples, e o seu veneno encontrou um novo alvo. Ele soltou a frase que seria a sua ruína, a gota d'água que faria o mundo inteiro se virar contra ele. Em voz alta, para que não restassem dúvidas de sua crueldade, ele disse: Ah, tá explicado. Querendo dar presente caro para moleque pobre. Só pode ser um trouxa mesmo. Ou tá querendo se aparecer para alguma ONG. Nesse exato instante, uma cliente mais atenta, que estava observando a cena toda, arregalou os olhos. Ela tirou os óculos de sol, olhou bem para o rosto do homem de boné e murmurou para a amiga ao lado: Meu Deus, gente, aquele não é o Cristiano Ronaldo? Mas antes que a frase pudesse se espalhar, Cristiano respirou fundo, 1, 2 vezes. Ele olhou uma última vez para Carlos, não com ódio, mas com uma tristeza profunda, como quem olha para uma alma perdida. E sem dizer mais uma única palavra, ele se virou e saiu da loja. O silêncio dele foi a resposta mais poderosa que ele poderia dar. Um silêncio que, graças àquela câmera de celular, estava prestes a se tornar o barulho mais ensurdecedor que o Brasil já tinha ouvido.
Se você já sentiu na pele o peso de um julgamento injusto, se essa história já começou a mexer com você, deixa o seu like aqui embaixo para mostrar que ninguém deve ser tratado assim. E se prepara, porque o que acontece a partir de agora vai te deixar sem palavras. A saída silenciosa de Cristiano Ronaldo da loja deixou um vácuo estranho no ar. Por um instante, o barulho habitual da 25 de março pareceu ter sido engolido por aquela cena. Carlos, o vendedor, ficou ali parado com um sorriso vitorioso no rosto, como se tivesse ganhado uma grande batalha. Ele se sentia o rei do pedaço, o cara que colocou o folgado no seu lugar. Ele nem percebeu o olhar de reprovação de alguns clientes, nem os cochichos que agora não eram mais sobre o tiozão, mas sobre a atitude nojenta dele. Ele simplesmente deu de ombros e voltou a arrumar suas caixas, orgulhoso da própria estupidez. Do lado de fora, a decepção no rosto do pequeno Davi ao ver o homem de boné saindo da loja de mãos vazias foi uma imagem de cortar o coração. Cristiano se aproximou, se ajoelhou para ficar na altura do menino e disse com a voz mais suave que conseguiu encontrar: "Pequeno campeão, hoje não deu. Mas eu não esqueci de você, tá bom? A gente vai conseguir um tênis ainda mais legal." Ele bagunçou o cabelo do menino, que forçou um sorriso, mas não conseguiu esconder a tristeza. Enquanto isso, dentro da loja, a semente da reviravolta começava a germinar. A jovem que filmou tudo, chamada Ana, parou a gravação, com as mãos tremendo de raiva. Ela olhou para o vídeo em seu celular, para a cara de deboche de Carlos, e sentiu o estômago revirar. Mas ela era só uma cliente. O que poderia fazer? Foi então que outra figura entrou em cena. Letícia. Uma funcionária novata, de uns 20 anos, que trabalhava no estoque, mas que tinha vindo ao salão de vendas pegar um produto. Ela viu a parte final da discussão, ouviu a última frase de Carlos e sentiu o sangue ferver. Letícia era da periferia. Ela sabia o que era ser julgada pela roupa, pelo CEP, pela cor da pele. Ela já tinha entrado em lojas e sido seguida por seguranças, já tinha sido ignorada por vendedores que preferiam atender clientes de aparência mais rica. O que Carlos fez não foi apenas uma grosseria, foi um espelho da violência diária que ela e tantos outros enfrentavam. O seu primeiro instinto foi ir para cima de Carlos, gritar, defender o homem que foi humilhado. Mas ela sabia que isso só lhe custaria o emprego, um emprego que ela precisava desesperadamente para ajudar a família. Então, ela fez algo mais inteligente, mais estratégico. Enquanto Carlos se vangloriava para outro colega sobre como botou ordem na casa, Letícia foi até o gerente da loja, Ricardo. Ricardo era um homem de meia idade, focado em metas e números, que geralmente ficava em sua sala de vidro, no mezanino, observando o movimento. Letícia bateu na porta, a voz trêmula. "Seu Ricardo, com licença, eu preciso falar com o senhor, é urgente." Ricardo, a princípio, a dispensou com um gesto. "Agora não, Letícia, estou fechando o caixa." Mas a insistência no olhar da jovem o fez parar. "O que foi? Aconteceu alguma coisa grave?" Letícia respirou fundo e contou tudo o que viu, detalhe por detalhe. As palavras de Carlos, a calma do cliente, o olhar triste do menino do lado de fora. Ricardo franziu a testa. Grosseria com o cliente era ruim para os negócios, mas ele já tinha dado tantas advertências a Carlos por isso. "Letícia, o Carlos é assim mesmo, cabeça dura. Vou falar com ele de novo." Ele estava prestes a encerrar o assunto, tratando-o como apenas mais um problema de rotina, mas aí Letícia jogou sua carta na mesa. "Seu Ricardo, não foi só isso. A moça que estava do lado, ela disse que o cliente era o Cristiano Ronaldo. O nome caiu na sala como uma bomba." Ricardo parou. "O quê? Cristiano Ronaldo? O jogador? Letícia, não viaja. O que ele estaria fazendo aqui na 25 de março, vestido daquele jeito?" A ideia era tão absurda que ele quase riu. Mas Letícia estava séria. "Eu não sei, mas a moça falou com todas as letras. E o jeito do homem, a voz, era diferente." A dúvida se instalou na mente de Ricardo. E se fosse verdade? A imagem da loja estaria arruinada. Ele se levantou e disse: "Vamos ver as câmeras de segurança." Eles foram para a salinha de monitoramento. Ricardo rebobinou a gravação, e lá estava a cena, em alta definição,
O homem de boné, a paciência, a arrogância de Carlos, a humilhação explícita. Ricardo deu um zoom no rosto do cliente. Mesmo com o boné e os óculos, os traços eram inconfundíveis. A linha do maxilar, a boca, o porte físico. O estômago de Ricardo gelou. Ele abriu o Google no celular, digitou o nome do jogador, comparou as fotos com a imagem na tela da câmera. Não havia dúvida, era ele. Meu Deus do céu! Sussurrou Ricardo, passando a mão no rosto pálido. O que foi que ele fez? Letícia, vendo a confirmação, sentiu uma mistura de alívio e fúria. Ela sabia que precisava fazer mais. O gerente talvez tentasse abafar o caso, oferecer um pedido de desculpas privado. Mas aquilo não era suficiente. Aquela injustiça precisava de luz. Precisava ser exposta para que nunca mais se repetisse. Enquanto Ricardo, em pânico, começava a gritar o nome de Carlos pelo rádio da loja, Letícia tomou a decisão que mudaria tudo. Ela se lembrou da jovem que estava filmando. Saiu da sala do gerente e procurou por ela no meio da loja. Encontrou Ana perto da saída, ainda em choque. Moça, eu vi que você filmou. Por favor, não guarda esse vídeo só para você. O mundo precisa ver o que aconteceu aqui. Ana, vendo a sinceridade e a coragem nos olhos de Letícia, concordou. As duas trocaram contatos. Letícia tinha acesso ao sistema da loja. Ela tirou uma foto da ficha funcional de Carlos e um print da imagem da câmera de segurança que mostrava claramente o rosto de Cristiano. E com essas provas, ela ajudou Ana a montar a postagem que, em questão de minutos, iria incendiar a internet e transformar um ato de preconceito numa causa nacional. A internet é como um oceano, às vezes calmo e sereno. Outras vezes, uma tempestade furiosa que pode surgir do nada. E a postagem de Ana, com a ajuda de Letícia, foi o raio que deu início à maior tempestade midiática que o Brasil veria naquele ano. O post foi simples e direto. O vídeo de 45 segundos do celular de Ana mostrando o diálogo exato e a humilhação. E um texto curto e poderoso. Hoje, na loja X, da 25 de março, o vendedor Carlos, foto anexa, humilhou um cliente por sua aparência. Ele só não sabia que o cliente era Cristiano Ronaldo. Isso não é sobre fama, é sobre respeito. E o respeito é o mínimo. O justiça por Cristiano. Nos primeiros 10 minutos, a postagem teve algumas dezenas de curtidas e compartilhamentos. Amigos de Ana, colegas de Letícia. Mas então, um pequeno influenciador digital de futebol, com seus 50 mil seguidores, viu o post. Ele reconheceu a veracidade da cena, checou as informações e compartilhou com a legenda. Inacreditável! O tratamento que CR7 recebeu no Brasil. Esse é o país que vai sediar a próxima Copa? Foi o estopim. Em menos de uma hora, o vídeo estava em todos os grandes perfis de fofoca e notícias do Instagram. O nome Cristiano Ronaldo e a hashtag Justiça por Cristiano explodiram nos trending topics do Twitter. A velocidade com que a notícia se espalhou foi assustadora. Pessoas comuns, que já tinham passado por situações parecidas, começaram a compartilhar suas próprias histórias de humilhação no comércio, usando a mesma hashtag. A dor individual de Cristiano se tornou um grito coletivo por dignidade, e então as celebridades entraram em cena. Neymar foi um dos primeiros. Ele postou o vídeo em seus stories com a frase: "Força, irmão! Inaceitável o que fizeram com você na nossa casa. O Brasil não é isso." Anitta, conhecida por não ter papas na língua, fez um post direto no feed. Preconceito é crime, e preconceito baseado em aparência é burrice. Demissão é pouco, esse cara precisa de um processo. Estamos com você, Cristiano. A reação mais impactante, no entanto, veio de onde menos se esperava. Lionel Messi, o eterno rival de Cristiano nos campos, compartilhou a notícia em sua conta oficial do X, antigo Twitter, com uma mensagem em espanhol, inglês e português. Rivalidade é só no campo. Na vida, somos todos seres humanos e merecemos respeito. Toda a minha solidariedade a Cristiano Ronaldo. Isso mostra que o preconceito não escolhe rosto e precisa ser combatido por todos nós. A mensagem de Messi foi como um selo de legitimação global. A notícia, que até então era um escândalo brasileiro, virou manchete nos principais portais de esporte do mundo: ESPN,
BBC Sports, Marca, Gazeta dello Sport. Todos estampavam a mesma notícia: Cristiano Ronaldo humilhado em loja no Brasil. De volta à rua 25 de março, o caos estava instalado. O gerente Ricardo, que ainda tentava entender a dimensão do problema, viu pela janela de sua sala uma multidão começando a se formar na frente da loja. Primeiro eram curiosos. Depois, chegaram os fãs de futebol com camisas de Portugal e de times onde Cristiano jogou. E por fim, os ativistas. Pessoas com cartazes improvisados com frases como "Seu preconceito não cabe na nossa loja", "Quem vê roupa não vê coração" e, a mais repetida, "Respeito é o mínimo". Os primeiros carros de reportagem chegaram. Link ao vivo para os jornais da tarde. A loja, que horas antes era um ponto comercial movimentado, virou o epicentro de uma crise nacional. Ricardo, em pânico, ordenou que as portas fossem fechadas. Os funcionários, incluindo Letícia, estavam presos lá dentro, assistindo a tudo pela TV da Copa. Carlos, o vendedor, estava trancado numa sala no fundo do estoque, chorando. Não de arrependimento, mas de medo. Ele ligava para sua esposa dizendo que sua vida estava acabada, que iam matá-lo, que a culpa era do português folgado. Ele ainda não tinha entendido a gravidade do que fez. Cristiano Ronaldo, a essa altura, estava num hotel de luxo, longe de tudo. Ele só ficou sabendo da confusão quando seu irmão, Assis, lhe ligou, desesperado. "Cris, o que aconteceu? O mundo inteiro está falando de você e de uma loja." Cristiano, com sua calma habitual, apenas disse: "Eu fui desrespeitado, mas não queria que virasse esse circo." Só que já era tarde demais. O circo estava armado, e ele, mesmo sem querer, era a atração principal. A questão agora não era mais o que aconteceu, mas sim o que ele faria a respeito. E a sua próxima atitude seria ainda mais chocante e poderosa do que o silêncio com que ele deixou aquela loja. A história explodiu e agora o mundo todo está de olho. Compartilhe este vídeo se você acredita que a união das pessoas pode, sim, combater a injustiça. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque a resposta de Cristiano Ronaldo a tudo isso vai te ensinar uma lição para a vida inteira. A pressão sobre a loja era insustentável. A matriz da rede varejista, uma multinacional com sede na Europa, viu suas ações despencarem nas primeiras horas do pregão do dia seguinte. O nome da empresa estava associado a um escândalo de preconceito envolvendo uma das pessoas mais famosas do planeta. Telefonemas furiosos eram trocados entre a diretoria internacional e a gerência no Brasil. A ordem era clara: resolvam isso, agora. Para o gerente Ricardo, a missão era clara: controle de danos. O primeiro passo, e o mais óbvio, era a demissão de Carlos. Ricardo foi até a sala onde o vendedor estava escondido. Carlos, ao ver o gerente, levantou-se, os olhos vermelhos e inchados. "Seu Ricardo, pelo amor de Deus, me ajuda! Foi um mal-entendido, eu não sabia..." Ricardo o cortou, a voz fria como gelo. "Carlos, não há o que explicar, você não humilhou uma celebridade. Você humilhou um ser humano. Você feriu a imagem da empresa de uma forma que talvez nunca consigamos reparar. Pegue suas coisas, você está demitido por justa causa." Carlos desabou. O homem arrogante e debochado de horas antes deu lugar a uma figura patética, implorando pelo emprego. "Mas e minha família, minhas contas?" Ricardo foi implacável. "Você deveria ter pensado nisso antes de tratar um cliente como lixo." O segundo passo da estratégia da empresa foi emitir um pedido de desculpas público, mas eles cometeram um erro crasso. Em vez de uma nota sincera e direta, publicaram um vídeo. Nele, um diretor de marketing, com um terno caro e um sorriso forçado, lia um texto claramente escrito por advogados, falando em revisão de protocolos e valorização da diversidade. E para piorar, eles forçaram Carlos a gravar um depoimento. O vídeo de Carlos foi um desastre. Ele aparecia com cara de choro, lendo um teleprompter, dizendo que pede perdão pelo seu ato impensado e que não teve a intenção de ofender. A internet não perdoou. Os comentários eram unânimes. Falso, forçado, só está arrependido porque foi pego. A tentativa de apagar o incêndio só jogou mais querosene na fogueira. Enquanto isso, Cristiano Ronaldo assistia a tudo de seu quarto de hotel. Ele via as notícias, a multidão, os vídeos de desculpas, e sentia um incômodo crescente.
A situação tinha saído completamente de seu controle. A raiva do público estava se transformando em ódio, e ele não queria aquilo. Ele não queria a destruição de Carlos. Aquilo não traria paz ao seu coração, nem resolveria o problema real. O problema não era um vendedor, era um sistema, uma cultura de julgamento que estava impregnada na sociedade. Ele conversou longamente com seu irmão, Assis. Isso tudo está errado, mano. Estão transformando um pedido de respeito em um linchamento virtual. O cara errou, errou feio, mas essa onda de ódio não vai ensinar nada a ele, só vai criar mais dor. Assis, sempre pragmático, respondeu: E o que você quer fazer? O mundo está esperando uma resposta sua. Você pode processar a loja, pode pedir uma indenização milionária. Cristiano balançou a cabeça. Não, dinheiro não resolve isso. Vingança não resolve isso. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando pela janela a cidade de São Paulo. E então, uma ideia começou a se formar em sua mente. Uma ideia ousada. Uma ideia que ia contra tudo o que se esperava dele. Uma ideia que não buscava punição, mas transformação. Ele se virou para Assis e disse: Eu vou voltar àquela loja. Assis quase engasgou. Voltar? Você está louco? A imprensa vai te devorar. A multidão vai te cercar. Cristiano sorriu pela primeira vez em 2 dias. Exatamente. Mas eu não vou sozinho. Ele pegou o telefone e ligou para a coordenadora do projeto social. Explicou seu plano. Ela ficou chocada, mas entendeu a genialidade e a nobreza por trás daquela loucura. No dia seguinte, a assessoria de Cristiano Ronaldo emitiu um comunicado oficial, curto e misterioso. Amanhã, às 10 horas, Cristiano Ronaldo estará na loja X da rua 25 de março para dar a sua resposta final sobre o ocorrido. Ele pede a presença da imprensa, mas, acima de tudo, pede que o recebam com a mente e o coração abertos. A notícia caiu como uma nova bomba. O que ele iria fazer? Anunciar um processo? Promover um boicote? Fazer um escândalo? Ninguém sabia. A única certeza era que no dia seguinte, o Brasil e o mundo parariam para assistir. Lá dentro da loja, o gerente Ricardo quase teve um colapso. Ele vem aqui para fazer o quê? Letícia, a funcionária que começou tudo, sentiu um frio na espinha. Ela esperava justiça, mas agora estava com medo do que poderia acontecer. Ela só não imaginava que estava prestes a testemunhar um dos maiores atos de grandeza que já tinha visto na vida. A escolha de Cristiano não seria pela vingança, mas pela redenção, e sua ação seria uma lição que ninguém, especialmente Carlos, jamais esqueceria. O dia amanheceu tenso em São Paulo. Desde as primeiras horas da manhã, a rua 25 de março já estava intransitável. Uma multidão ainda maior do que a do dia anterior se acotovelava em frente à loja, contida por barreiras de metal e um forte esquema policial, solicitado pela própria assessoria de Cristiano. Dezenas de equipes de TV do mundo todo montaram seus equipamentos disputando o melhor ângulo. O clima era de final de campeonato. Dentro da loja, o silêncio era sepulcral. O gerente Ricardo andava de um lado para o outro, suando frio. A diretoria da empresa tinha dado uma ordem expressa: façam tudo o que ele quiser, absolutamente tudo. Por exigência de Cristiano, todos os funcionários da loja foram convocados, incluindo Letícia, e para surpresa de todos, Carlos, o vendedor demitido. A assessoria de Cristiano o encontrou e fez o convite, ou melhor, a intimação. Ele veio, assustado, sem entender por que o homem que ele humilhou queria vê-lo novamente. Pontualmente às 10 horas, um carro preto parou em frente à loja. As portas se abriram e dele desceu Cristiano Ronaldo. Mas ele não estava sozinho. Ao seu lado, de mãos dadas, estava o pequeno Davi, o menino do projeto social. E atrás deles, vinham cerca de 30 outras crianças, todas do mesmo projeto. A multidão foi ao delírio. Gritos de "Ronaldo, Ronaldo!" ecoaram pela rua. Cristiano, segurando a mão de Davi, atravessou o corredor polonês de jornalistas sem dizer uma palavra, entrou na loja e as portas se fecharam. Lá dentro, ele se deparou com todos os funcionários alinhados, de cabeça baixa. Seus olhos procuraram por 2 pessoas. Primeiro, Letícia. Ele se aproximou dela e, para espanto de todos, lhe deu um abraço. "Obrigado", ele sussurrou. "Obrigado por ter uma alma boa e por não ter se calado." Letícia, em lágrimas,
mal conseguiu responder. Depois, ele caminhou até Carlos. O ex-vendedor tremia, esperando o golpe final. Cristiano parou na sua frente, olhou bem nos seus olhos e com a voz serena disse: Eu não vim aqui para te destruir. Eu vim aqui para te dar uma lição, mas não a lição que todos esperam. Ele fez uma pausa, e o silêncio era tão denso que se podia ouvir a respiração de todos. O que você fez comigo foi horrível, mas o ódio que as pessoas estão jogando em você também é. Violência não se cura com mais violência. Preconceito não se cura com ódio. Ele se virou para o gerente. Eu quero que o Carlos seja recontratado. Ricardo e Carlos olharam para ele boquiabertos. O quê? Disseram em uníssono. Com uma condição, continuou Cristiano, que ele passe os próximos 6 meses trabalhando não como vendedor, mas como voluntário no projeto social de onde essas crianças vieram. Que ele sirva o café da manhã para elas, que ele ouça suas histórias, que ele aprenda a enxergar a humanidade por trás da roupa que vestem. E que parte do salário dele seja pago pela loja, e a outra parte, por mim. A sala ficou em absoluto silêncio. Ninguém esperava por aquilo. Era uma punição, sim, mas uma punição que visava educar, não destruir. Era uma segunda chance. Carlos caiu de joelhos, chorando compulsivamente pela primeira vez, não de medo, mas de um misto de vergonha e gratidão. Mas Cristiano ainda não tinha terminado. Ele se virou para as crianças. Hoje, a festa é de vocês. Ele então anunciou que estava comprando não apenas o par de tênis para Davi, mas um par novo para cada uma das 30 crianças presentes e que cada uma delas poderia escolher o que quisesse na loja. A alegria explodiu entre as crianças, que correram pelas prateleiras, maravilhadas. E para finalizar, ele entregou um cheque ao gerente Ricardo. Isso aqui, disse ele, mostrando o cheque para as câmeras que agora transmitiam ao vivo de dentro da loja. É um vale-compras de R$100 mil, mas ele não pode ser usado por qualquer um. Ele só pode ser usado por famílias e crianças de baixa renda, indicadas por projetos sociais, para que ninguém mais, ao entrar nesta loja, se sinta menor do que é. A cena final foi a mais emocionante de todas. Davi, com seu tênis novo nos pés, abraçou a perna de Cristiano com os olhos brilhando de felicidade. Cristiano se abaixou, olhou para o menino e disse as palavras que selariam aquela história para sempre. Lembra disso, pequeno campeão. Nunca, jamais, deixe o modo como as pessoas te tratam decidir quem você é. O seu valor está aqui dentro. Ele apontou para o coração do menino. Lá fora, quando a notícia do que aconteceu se espalhou, a multidão, que antes gritava por justiça, agora aplaudia, um aplauso emocionado de respeito. Aquele dia, Cristiano Ronaldo não marcou um gol. Ele fez algo muito maior. Ele ensinou ao Brasil e ao mundo que a verdadeira grandeza não está em vencer, mas em saber perdoar. Que a melhor resposta à humilhação não é a vingança, mas a generosidade. E que no final das contas, o respeito não é um favor, é a base de tudo, é o mínimo. Respeito não é favor, é base, é o mínimo. Se essa história te tocou, se você acredita no poder da segunda chance e da empatia, mostre isso ao mundo. Deixe seu comentário aqui embaixo com a frase: respeito é o mínimo. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que puder e se inscreva no canal para mais histórias que nos lembram do que realmente importa na vida. Vamos juntos espalhar essa mensagem.